5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Bruno César Sampaio. Aliás, o Bruno pediu uma música do Elton John. Bruno, eu espero que você goste dessa, tá legal? Então, para todos os efeitos, tá aí Bruno César Sampaio, a música que você pediu. Aê! E você pode fazer como o Bruno César Sampaio. Entrou no canal, fez sua inscrição, curtiu tudo e ainda pediu uma música. E hoje estamos na incrível marca de 23.140 visualizações. Chegamos, ultrapassamos os 23k. Então, já sabe, né? Bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, turma de história, estamos começando agora o primeiro capítulo desse módulo novo, módulo História. Nesse primeiro capítulo, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre Brasil, a Primeira República. Vamos passar ali, vamos conhecer a República da Espada, a República Positivista, parte do governo de Deodoro, que se deu de 1889 a 1891. Então, vamos ao que interessa. Bom, hoje eu estava numa sala de aula quando um assunto interessante, quando o aluno me perguntou sobre um episódio que aconteceu em 2013, que foi o seguinte: uma seca lá no Nordeste fez com que o açude de Corobobó, isso mesmo, que fica ali no município de Euclides da Cunha, lá na Bahia, quando ele baixou o nível de água, causou o reaparecimento das ruínas do Arraial de Canudos. Canudos, todo mundo sabe sobre essa revolução, não revolta, revolução, pelo número de pessoas, pelo contexto histórico, essa revolução de Canudos, né, que foi formada aí final do século XIX, aí, Canudos estava sob o comando de Antônio Conselheiro, foi destruído aí pelo governo republicano em 1897, onde eles foram aí, o povo de Canudos foi acusado de gerar um movimento monarquista. Anos mais tarde, isso aí na década de 1960, durante o regime militar, um açude foi construído e inundou toda essa região, escondendo as ruínas do antigo arraial. Nós, historiadores, acusamos, então, na época, o governo de, com esta medida, buscar esconder esse triste episódio de violência contra a resistência à miséria da população sertaneja da Bahia. Sertanejo é forte, supera a miséria sem fim. Sertanejo, um homem forte, dizia um poeta assim. A seca, que tanto castiga a população da região, trouxe de volta a memória da luta de Canudos e do autoritarismo da Primeira República. Estamos começando agora o módulo 1, aula 1 de História. Vamos para a República da Espada, de 1889 a 1894. Na verdade, quando a República foi proclamada aqui no Brasil, a sensação era de que a mudança viria para acabar com todos os males que assolavam o país. O regime monárquico parecia ser a causa de todos os problemas. E, uma vez superado, o Brasil entraria finalmente nos eixos, como diria a vovó. Mas será que realmente a troca de regime significou uma grande ruptura com o passado e uma real transformação para os brasileiros? Bom, a derrubada da monarquia significou a vitória do projeto positivista militar e das elites provinciais.
agroexportadoras. Em uma frase que se tornou célebre, o Aristides Lobo, que era um dos propagandistas da República, disse que o povo assistiu bestializado à proclamação do novo sistema político em 15 de novembro de 1889. E como bem disse o meu querido amigo, o mestre doutor, qual foi que disse? Foi o... Não foi Ricardo, foi o... Milton Teixeira. Em 14 de novembro de 1889, o exército e o império eram assim, amicíssimos. No dia 15 de novembro, acabou a amizade. Bom, então, esse novo sistema se deu aí em 15 de novembro de 1889, né? Essa hipótese foi confirmada também pelo escritor Lima Barreto e se tornou norma desde então. Porque a república, idealizada pelos diversos grupos envolvidos no processo político, entretanto, não estava definida, tampouco firmemente consolidada, melhor colocando, porque existiam 3 projetos diferentes a serem impostos: o positivista, o liberal e o jacobino. Bom, o positivista ele estava inserido ali no contexto dos oficiais do Exército, porque a Armada ainda conservava uma feição conservadora e monarquista. O ideal positivista de governo advogava, então, um sistema republicano forte e centralizado, no qual os estados estariam subordinados ao Executivo Federal. Os positivistas estiveram representados simbolicamente nos conturbados e autoritários governos dos marechais Deodoro da Fonseca, 1889 a 1891, e Floriano Peixoto, 1891 a 1894, período denominado pela historiografia como República da Espada. Já viu, né? O pessoal não resolvia as coisas muito que na conversa, não. A ideia fica aí. Bom, o projeto liberal era preconizado pelas elites provinciais, denominadas no período republicano de estaduais, no qual o governo federal deveria respeitar as prerrogativas federalistas, ou seja, a autonomia dos estados frente a um poder central. Então, os estados, por exemplo, eles deveriam gozar de maiores liberdades para contratar empréstimos e comercializar, enfim. Bom, o período liberal corresponde à denominada República Oligárquica, ou República do Café com Leite, na qual os estados de São Paulo e Minas Gerais promoveram um verdadeiro rodízio sucessório, porque esses 2 estados contavam também com os maiores colégios eleitorais do país, compartilhando de modo razoavelmente pacífico o governo federal. A despeito de pequenas rupturas, aí sim, como diria Ricardo Pereira Passos, e de um governo militar, os civis desses estados mantiveram uma posição hegemônica até a cisão das oligarquias lá de 1930. Então, a República Oligárquica representava os interesses dos cafeicultores e a partir daquele convênio lá de Taubaté, conhecido como Convênio de Taubaté, lá de 1906, passaria a intervir nas relações econômicas para atender ali os interesses, né, desses produtores de café. Os períodos compreendidos pela República da Espada e pela República Oligárquica são comumente denominados de República Velha ou Primeira República. O projeto jacobino, esse nome foi emprestado aí dos revolucionários radicais franceses, lá do século XVIII, não chegou a ter expressão política. Representantes de uma incipiente classe média urbana de profissionais liberais, os jacobinos, eles defendiam, como seus homônimos, uma república próxima de um ideal de igualdade, tanto civil quanto social. Bom, e o governo do Deodoro, hein? De 1889 a 1891. Bom, as primeiras medidas desse novo governo republicano podem ser sintetizadas facilmente, porque o Marechal Deodoro da Fonseca, que era monarquista de formação e líder do movimento republicano por ocasião, foi designado como presidente provisório, posteriormente sendo confirmado na presidência ali por uma Assembleia Nacional Constituinte. Bom, vamos falar sobre isso. A família real, então,
foi banida do país. Fora! Pegue suas coisas e saia fora. A princesa Isabel ainda disse: puxa, papai podia morrer como imperador. Vocês podiam ter esperado um pouquinho, né? Bom, a família real então foi banida, né? E tomou lá o rumo da Europa. O governo, então, decretou a separação do Estado em relação ao catolicismo e ainda se comprometeu a honrar todos os compromissos internacionais herdados do Império. Os estrangeiros que se encontravam, por exemplo, no território nacional, receberiam automaticamente a cidadania brasileira. Uma medida que evidencia claramente a preocupação em incorporar à população nacional elementos de cor branca. Aí a ideia já de embranquecimento da população brasileira. O governo determinava que os estrangeiros que não quisessem a cidadania brasileira deveriam expressar claramente o desejo, em contrário, dificultando, portanto, a não aceitação. Os sucessivos governos brasileiros da Primeira República mostrariam uma grande preocupação em produzir no país os moldes e a estratégia europeia. A política econômica do breve governo de Deodoro da Fonseca foi então conduzida pelo ministro Rui Barbosa e ficou conhecida como encilhamento. A estratégia do governo ela estava baseada no princípio de concessão de autorização para que bancos privados emitissem papel moeda sob título de crédito para poder financiar as atividades produtivas do país. O plano econômico, contudo, sofreu com casos de fraudes e especulação e tornou comum que supostos empresários que obtinham empréstimos com juros baixos concedidos pelo governo empregassem o dinheiro na compra de ações de empresas, moeda estrangeira ou imóveis. O programa foi, na verdade, um total fiasco, agravando mais ainda, no caso, a situação econômica do país pelo aumento da inflação. Em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição Republicana, que já é assunto para uma próxima aula. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena, eu peço que todos tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem. Eu não poderia deixar de agradecer à Sociedade Educacional Curupaiti pela oportunidade. Fiquem bem e até a próxima.